Olá, turma! Eu sou a professora Lucicleide, professora de Ciências, e sejam aí todos bem-vindos a mais uma aula aí de Ciências com o tema agora de Políticas Públicas, parte 2. Como eu falei para vocês na última aula, eu dividi esse tema Políticas Públicas em duas partes. A primeira parte sendo bases legais e históricas do Sistema Único de Saúde e a segunda parte, SUS, princípios doutrinários e organizacionais. Bom, pessoal, vamos começar então falando sobre aí o SUS, os princípios doutrinários e organizacionais. Tudo bem? Esses slides aí são da professora doutora Silvia Malheiros, uma excelente professora que explicou muito bem essa aula. Então, eu resolvi pegar os slides para explicar para vocês aí como que ocorre, né, essa organização, quais são esses princípios doutrinários aí do SUS, utilizando esses slides, que ficou bem didático. Vamos lá. Então, os princípios do SUS. Existe aí os princípios do SUS ideológicos ou doutrinários e os princípios do SUS organizacionais. Então, os ideológicos ou doutrinários são universalidade, integralidade e equidade. E já os organizacionais são descentralização, regionalização e hierarquização. Então, vamos começar falando aí sobre os SUS princípios doutrinários, que são aí universalidade, equidade e integralidade. Então, falando dos princípios doutrinários, né, ou éticos do SUS, a universalidade, ela é aí a saúde, né, que é direito de todos. Então, ela vem, né, para informar a todos que temos direito à saúde, sim, tá? Que a saúde não é direito apenas do rico, é de todas as classes sociais, tá? E a equidade? A equidade, ela vai diminuir aí as desigualdades, tá bem? A integralidade são ações de saúde que devem ser combinadas e voltadas para prevenção, promoção e reabilitação, né, de forma integral, do início ao fim. Falando sobre universalidade, determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, tenha direito aí ao acesso às ações e serviços de saúde. Então, a Constituição Federal de 1988 foi uma grande conquista aí democrática, né? E aí que firmou aí que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, aí a Constituição de 1988 tem um artigo aí, né, o 196, que vocês podem aí pesquisarem, tá? Que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de agravos e acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o SUS, ele acaba tendo alguns desafios, né? Quais são? É a universalidade, né, do acesso a ações e serviços de saúde e também a universalidade a condições de vida que possibilitem aí boas condições de saúde. Então, a necessidade de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, ela é essencial. Vamos falar de equidade. Pessoal, muitas pessoas acabam aí confundindo equidade com igualdade, mas igualdade não significa justiça, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem aí o desenho aqui, ó, de três jovens, né? E vocês viram aí que eles têm alturas diferentes, né? E o que seria justo aqui? Se de repente eles estão tentando assistir aí uma partida, né, de um jogo e tem aí uma barreira, né, que é um muro aí, né? E eles não conseguem visualizar esse jogo. Então, o que seria igualdade aí? Igualdade seria se eu fornecesse aí, né, equipamentos aí, elementos que fizessem aí com que facilitasse aí o acesso a esse jogo, não é? Então, vamos lá. Eu forneci aos três aí, né, cada um caixote da mesma altura. Gente, eu fui justa? Vocês acham que eu fui justa? Então, porque assim, ó, eu forneci um caixote para cada um deles e assim, o mais alto aqui, né, que tem uma estatura bem maior, ele precisava desse caixote? Eu acho que não, né? Agora, o do meio aqui, ele precisava do caixote?
Ele precisava, né? Eu decidi o caixote para ele, ele agora consegue ver o jogo. E o menorzinho aqui? Eu cedi apenas um caixote para ele, como para os outros, né? Então, ele consegue ver o jogo? Não, ele não consegue ver o jogo. Então, gente, equidade é quando eu forneço os equipamentos de acordo com a necessidade individual de cada um. Então, aqui ao lado temos aí a justiça, tá? Que é a equidade, tá? Então, eu verifiquei que o jovem aqui que tem uma estatura maior, ele não precisa de caixote, tá? Ou aqui o jovem que está aqui no meio, ele precisa de um caixote apenas. E aí eu percebi que o jovem aqui, que ele tem uma estatura menor que os dois primeiros, ele vai precisar de 2 caixotes. Então eu cedi os elementos aí, a quantidade de elementos de acordo, né, com a dificuldade, né, individual aí de cada um. Tudo bem? Então é a mesma coisa. Tô lá no posto de saúde, tá? Tô lá no posto de saúde e tem um horário marcado, tá? Tem um horário marcado para as 14 horas, por exemplo. E eu tô no meu horário certinho, correto. Eu sou a próxima para ser chamada pelo doutor, né? Pelo médico para ser atendida. Mas de repente chega uma pessoa, uma moça grávida, passando mal e ela precisa ser atendida. Isso é equidade. Ela precisa ser atendida na minha frente, gente. Por quê? Porque eu tenho direito, sim, à saúde. Eu estou lá em busca da saúde, né? Porém, eu consigo aguardar. Eu não estou passando mal. Chegou essa moça nesse momento, no momento que eu seria chamada, né? Para entrar aí na sala do médico. Mas chegou essa moça passando mal. Então, assim, a necessidade dela é muito maior que a minha naquele momento, entendeu? Então aqui, ó, mostrei pra vocês, aqui, ó, que é a justiça, né, igualdade, aqui justiça social, né, que é a igualdade. Agora todos eles estão aí sendo favorecidos pelos caixotes, né, quem necessita deles, e conseguem aí visualizar o jogo. Então, a igualdade seria o quê? Se eu fornecesse aí por igual, né, os elementos necessários. Equidade é quando eu forneço os elementos de acordo com a necessidade de cada um. Então, equidade, mesmo considerando as desigualdades existentes, todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades, direito e a ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso exija. More o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Reduzir as desigualdades, né? Ou seja, promover meios de tornar mais justo o acesso aos serviços de saúde. Esse é o objetivo da equidade. E falando sobre integralidade, que integralidade aí tem múltiplos sentidos, né? Cada indivíduo é um ser, né, biopsicossocial, que é biológico, psicológico, social, né? A gente estuda o ser dessa forma e, portanto, ele necessita de uma atenção integral, não é? Então, cada indivíduo, ele vive e pertence a uma comunidade e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Eles devem ser integrados e devem considerar as necessidades individuais e coletivas. Então, está na Constituição que a assistência integral deve priorizar as ações preventivas sem prejuízo das ações de assistência. Então, a gente tem aí a Lei Orgânica, né, da Saúde, que é a Lei número 8.080, do ano de 1990, que no artigo 7º, o qual institui que ações e serviços, independentes de serem públicos ou privados, devem seguir os princípios do SUS, conforme descrito na Constituição de 1988, respeitando os seguintes princípios: integralidade de assistência, entendida como conjunto estruturado e ininterrupto, né, de serviços e ações preventivas e curativas individuais e coletivas, segundo a necessidade de cada caso, nos diversos níveis de complexidade do sistema. Então, em síntese, ao considerar o homem um ser integral, biopsicossocial, este deverá ter todas as suas necessidades atendidas por um sistema de saúde integrado, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde, conferindo boas condições de vida.
Então, aqui fala da regulação das políticas públicas, ao olhar para o sujeito usuário, né, dentro de uma lógica de atendimento que considere o cuidado nas mais diversas dimensões do ser humano. Então, a integração da equipe multiprofissional e a oferta e articulação dos serviços em níveis crescentes de complexidade tecnológica. Então, a Constituição Federal de 88, ele apresenta a integralidade, pensando na lógica do acesso e a articulação de todas as ações e níveis de atenção à saúde. Então, relacionadas às práticas dos profissionais de saúde, a organização dos serviços e das práticas de saúde e a abrangência aí das políticas de saúde. Então, o SUS aqui, né, que é o Sistema Único de Saúde, ele tem objetivos aí, esses objetivos, ele está até no artigo 5º, né, lá da lei de número 8.080, de 90, né, que ele dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também da outras previdências, né. Então, quais são esses objetivos? Identificação, divulgação dos fatores condicionantes, né, e determinantes da saúde, formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômicos e social, observação disposto aí no artigo 2 desta lei, e assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização integrada das ações de assistência e das atividades preventivas. Então, a gente fala aqui sobre o SUS, sobre os princípios organizacionais agora. Então, aqui temos as diretrizes organizativas, né, ou princípios organizativos, que direcionam aí a conformação do sistema para assegurar os valores ideológicos e o bom funcionamento e a organização do sistema. Então, assim, vimos que os princípios ideológicos ou doutrinários é a universalidade, integralidade e equidade. Agora vamos ver os princípios organizacionais, que é a descentralização, regionalização e a hierarquização, e sem classificação temos a participação impopular. Então aqui o SUS tem um conceito, né, que é as ações e serviços públicos de saúde que interagem em uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, que é a descentralização, o atendimento integral e a participação aí da comunidade, né, que muitos não sabem, mas vocês podem aí participar de reuniões aí referente aí às decisões do Sistema Único de Saúde, aí na região que vocês moram. Então, o que é descentralização? Em 1988, lá na Constituição, no artigo 198, definiu a organização do atual sistema de saúde como descentralização, estratégia para a distribuição de poder político, de responsabilidades e de recursos comuns à federação, estados e municípios. Então, a direção nos 3 níveis do governo, seja ele governo federal, municipal de saúde, nos estados do Distrito Federal, secretarias estaduais de saúde, e nos municípios, que é na Secretaria Municipal de Saúde, regulamentada aí na Lei 8.080 de 1990 e posteriormente detalhada nas normas operacionais básicas. Então, o foco é aproximar as ações segundo as necessidades e características da região do território, a partir do estudo do perfil populacional, né, dos determinantes e condicionantes da saúde, dos indicadores epidemiológicos, das condições de vida, de saúde e suporte social que são planejadas e implantadas as ações e serviços na região. Então, quando a gente fala de indicadores, gente, os indicadores são aqueles determinantes mesmo, são aquelas pesquisas que as agentes de saúde fazem quanto à população, quantas pessoas aí, por exemplo, estão com dengue, sabe? Quantas pessoas da família. Então, eles fazem aí um apanhado, sabe? De quantas pessoas aí elas estão atualmente no bairro com Covid, né? Então, a partir desses indicadores epidemiológicos é que vem aí, né, o suporte social, tá bem? Então, a gestão municipal se aproxima das necessidades da população, das problemáticas de saúde, das condições de vida existentes nas diversas regiões que compõem o município. Então, ordena o sistema segundo níveis de atenção e estabelece fluxo de assistência entre os serviços. A articulação entre ações e serviços deve ser realizada oferecendo ações de promoção e prevenção,
até ações que exijam equipamentos e tecnologias mais complexas, como recursos diagnósticos, internações e cirúrgicas. Então, essa rede de atenção à saúde tem como, por exemplo, aquela rede cegonha. Então, aqui a gente tem uma rede aqui para demonstrar mesmo que esses serviços, eles se entrelaçam, né? Aqui, ó, aqui é um exemplo de rede cegonha, né, que tem todas as ações aqui pelo SUS, né, todas as redes de atendimento. Então, temos aqui, ó, maternidade, né, porque assim, a mamãe, ela faz aí o pré-natal na UBS, né, que é no posto de saúde, mas depois é encaminhada aí para uma maternidade, né, e aí tem aqui a maternidade que é de risco, né, temos também aqui ambulatório, né, para fazer aí o pré-natal, que é de alto risco, quando for necessário, senão ela vai fazer no posto de saúde mesmo, tá? Então, aqui, que é a unidade básica de saúde, que tá aqui do lado, tá? Aí tem um ambulatório da criança, tá? Tem a maternidade, que essa maternidade já é para aquelas mamães que não sofrem nenhum risco aí, né, na sua gestação, então ela vai ser direcionada para essa maternidade. O que mais? Bom, é isso, vocês viram que a UBS que vai aí, né, está disponibilizando, vai estar direcionando vocês nos locais de atendimento, tá? Mas tudo por conta do SUS. Então, e a participação da comunidade? A participação da comunidade, ela é assegurada, né, na Constituição, ela é regulamentada, né, desde 1990, e ela dispõe sobre os espaços institucionais de participação da população no SUS, formalizando e institucionalizando-as como dispositivos permanentes aí de formulação e acompanhamento das políticas no interior do sistema. Então, assim, essa conferência de saúde, ela é realizada a cada 4 anos, nos 3 níveis de governo, representados os diversos segmentos sociais, e podem ser convocadas pelo Poder Executivo ou extraordinariamente, né, pela própria conferência ou pelos conselhos. Tem como objetivo avaliar a situação de saúde em cada uma das suas áreas de competência e propor as diretrizes aí para a formulação das políticas. Então, como eu falei, esses 3 níveis aí é o Conselho Nacional, Estadual e Municipal da Saúde. Então, ele tem um caráter aí deliberativo, devem se reunir permanentemente visando influir na elaboração de políticas e suas áreas de atuação, né, e exercer aí o controle social sobre a execução e acompanhamento e avaliação das ações e políticas de saúde. Então, composta aí pelos representantes de usuários, 50% somatório de trabalhadores de saúde, representantes da gestão e prestadores privados. Então, sobre políticas públicas de saúde. Então, o que são as políticas públicas de saúde? São os programas e ações feitas pelo governo, têm função de colocar em prática aí os serviços de saúde que são previstos na lei, que é o direito à saúde para todos os cidadãos e que é garantido, né, na Constituição Federal de 1988 como um direito fundamental e social. Pelas políticas públicas de saúde, esse direito é colocado em prática através do oferecimento de serviços de saúde para a população. Então, quem faz as políticas públicas de saúde? O Estado ele é responsável por criar e manter essas políticas para investir na melhora do atendimento de saúde dos cidadãos. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde e de atendimento médico é dividida entre todas as esferas do governo, federal, estadual e municipal. Então, o SUS. O SUS é o maior projeto de política pública de saúde do país. Foi criado para ser um conjunto de serviços de atendimento à saúde que são prestados e administrados em todo o país. Integra aí diferentes programas e ações orientados por PNS e PPA. Então, o PNS é o Plano Nacional de Saúde, que é um instrumento norteador do planejamento do SUS, explicita as políticas e os compromissos de médio prazo do setor de saúde, né? E a vigência aí é de 4 anos.
E aí temos o PNS, que é o Plano Nacional de Saúde, de 2016 a 2019, né? Foi um instrumento aí central de planejamento para o período, orienta a implementação de todas as iniciativas de gestão no Sistema Único de Saúde. Então, aí explicita os compromissos setoriais do governo, reflete a partir da análise situacional as necessidades da saúde da população. Então, aqui tem alguns planos nacional da saúde, né, do PNS. Então, aqui tem alguns links aí que vocês podem aí pesquisar. Então, tem o Plano Nacional de Saúde, né, que foi de 2016 a 2019, tá bom? Mas aí depois, se vocês terem curiosidade, é só copiar aí esses links. Então, quais são as ações e programas do SUS? A atenção integral à saúde das pessoas no sistema prisional. Então, a iniciativa prevê a inclusão da população penitenciária no SUS, garantindo que o direito à cidadania se efetive na perspectiva dos direitos humanos. Temos também a saúde da família, que o objetivo da saúde da família é atuar na manutenção da saúde, na prevenção de doenças, alterando assim um modelo de saúde centrado em hospitais. Criado em 1993, o programa já atende 103 milhões de pessoas. Tem a Academia da Saúde, que foi lançada em abril de 2011. O programa Academia da Saúde estimula a criação de espaços públicos adequados para a prática de atividades físicas e de lazer. O objetivo é contribuir para a promoção da saúde da população. Aí a gente temos também aqui, né, a Política Nacional de Plantas Medicinais e fitoterápicas, né? O programa garante à população brasileira o acesso seguro ao uso racional de plantas medicinais e fitoterápicas, né, promovendo o uso sustentável da biodiversidade aí nacional. Aí tem Melhor em Casa, que foi lançado em 8 de novembro de 2011. O programa amplia o atendimento domiciliar aos brasileiros no Sistema Único de Saúde. O princípio é oferecer aos pacientes da rede pública de saúde um serviço humanizado e acolhedor, né? Então, tem alguns idosos que não conseguem se deslocar da sua casa, né, até a UBS. Então, tem um atendimento em casa. Tem a Farmácia Popular, que é o programa criado pelo Ministério para ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, né? São vendidos aí a preço mais baixo que os praticados no mercado, são medicamentos contra diabetes, hipertensão, entre outros. Tem o controle do tabagismo, que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é o órgão do Ministério da Saúde responsável por coordenar e executar o programa de controle aí ao tabagismo no Brasil. E o objetivo é prevenir doenças, reduzir a incidência de câncer e de outras doenças relacionadas ao tabaco aí. Temos aí o Banco de Leite Humano, que é a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, criada em 1998 pelo Ministério da Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz, né, que é o Fiocruz. Tem o objetivo de promover aí a expansão quantitativa e qualitativa dos bancos de leite humano. Aí temos a Humaniza SUS, né, que é a Política Nacional de Humanização, que aposta em estratégias construídas por gestores, trabalhadores, né, usuários do SUS. Tem doação de órgãos, que é para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgão. É uma das ações do Ministério de Saúde, né? Participe dessa mobilização e ajude pessoas que aguardam uma nobre atitude de doação para sobreviver. Temos aí o SAMU, que presta socorro à população, né, em caso de urgência. Temos a Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde também, que tem o propósito de garantir a qualidade dos alimentos disponíveis aí para o consumo no país. Aí depois temos lá o controle do câncer, Cartão Nacional de Saúde, Pronto Atendimento, QualiSUS, Rede. E, bom, pessoal, esses foram aí, né, algumas das ações aí que a política pública ela promove. Espero que vocês tenham gostado, né? E se vocês quiserem saber mais, entrem aí no site do SUS, né? Vocês vão conhecer ainda muito mais ações que são promovidas, tá? Muito obrigada e até a próxima. Beijos, fiquem com Deus.